E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O sinal de alerta deixou de ser discreto e passou a piscar em vermelho intenso nos bastidores da Gávea. O Flamengo, acostumado a dominar o cenário estadual, agora se vê encurralado por um roteiro que parecia improvável no início da temporada. O planejamento inicial, que previa a manutenção de um elenco alternativo nos clássicos do Campeonato Carioca, foi interrompido de forma abrupta. O motivo? A combinação de resultados paralelos transformou a matemática em ameaça concreta, obrigando o clube a agir antes que o prejuízo se torne irreversível. A resposta veio em forma de nomes de peso. 5 atletas do grupo principal foram liberados para reforçar a equipe sub-20 no confronto contra o Vasco, marcado para esta quarta-feira, em São Januário. Entre eles, surge como símbolo máximo da mudança de postura o centroavante Pedro. Mais do que uma simples opção ofensiva, o camisa 9 passa a representar esperança, pressão e responsabilidade em igual medida. Internamente, a avaliação é clara. A presença do artilheiro pode alterar o ambiente psicológico do elenco e devolver ao time a autoridade que tem faltado em campo. Pedro retornou antes do cronograma oficial justamente para acelerar sua preparação e, agora, pode ser lançado como peça central em um momento decisivo. A expectativa não gira apenas em torno de gols, mas de liderança, imposição e resposta imediata. Além dele, outros nomes reforçam o pacote emergencial. O goleiro Andrew, recém-integrado ao clube, aparece como alternativa concreta para ganhar minutos logo no início da trajetória rubro-negra. Na defesa, Vitão, contratação recente, surge como possibilidade de estreia após antecipar sua pré-temporada, sinalizando disposição para assumir responsabilidades desde cedo. No meio e no ataque, Alan e Michael vivem capítulos indefinidos de suas carreiras. Ambos atraem interesse de rivais nacionais e, curiosamente, podem encontrar justamente neste cenário turbulento a chance de reafirmação. Minutos em campo agora significam mais do que ritmo, representam vitrine, resposta e posicionamento interno em meio às incertezas. A decisão de escalar esses jogadores não nasceu do acaso. A vitória do Maricá sobre a Portuguesa funcionou como um gatilho. A partir daquele resultado, o risco deixou de ser hipotético e passou a ser concreto. Permanecer inerte significaria aceitar a possibilidade de um calendário inflado, com jogos extras e desgaste desnecessário em um momento que deveria ser de construção e preparação. O regulamento do Campeonato Carioca de 2026 tornou esse risco ainda mais delicado. Dividido em 2 grupos com 6 participantes, a competição empurra os 2 últimos colocados de cada chave para um quadrangular decisivo, disputado em turno e retorno. Apenas um clube escapa da queda, enquanto o último é condenado à Série A2. Para um time do porte do Flamengo, sequer cogitar esse caminho já é motivo de preocupação institucional. O impacto vai além do estadual. Caso seja arrastado para esse estágio, o clube terá de lidar com 6 partidas adicionais, comprometendo diretamente o planejamento de Felipe Luiz. O treinador, que tem como prioridade absoluta a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 28 contra o São Paulo, pode ver sua programação física e tática severamente afetada. O Flamengo, portanto, não joga apenas por 3 pontos contra o Vasco. Joga contra o tempo, contra o desgaste e contra a própria imagem. Cada decisão tomada agora carrega peso estratégico e simbólico. A pergunta que paira no ar é inevitável: a entrada dessas peças será suficiente para evitar um constrangimento histórico ou o clube seguirá flertando com um abismo que parecia distante demais para ser real? A tensão que envolve o torcedor rubro-negro cresce a cada rodada, porque o Campeonato Carioca, tradicionalmente tratado como laboratório, passou a assumir contornos de decisão antecipada. O sentimento nas arquibancadas e nas redes sociais já não é de simples impaciência, mas de inquietação genuína. Cada partida deixa de ser apenas mais um compromisso do calendário e passa a carregar o peso de um divisor de águas, capaz de redefinir o clima do início da temporada. Há também uma expectativa silenciosa sobre como o elenco principal vai reagir a esse chamado emergencial. A entrada de jogadores experientes em um contexto adverso costuma revelar muito mais do que desempenho técnico.
É o tipo de cenário que expõe personalidade, liderança e compromisso. Para o torcedor, fica a sensação de que este clássico pode marcar o instante exato em que o Flamengo decide se impor de vez ou continuar refém de um roteiro desconfortável. Outro ponto que alimenta a ansiedade da nação é o simbolismo do adversário e do palco. Enfrentar o Vasco, fora de casa, em um momento de fragilidade, transforma o jogo em algo maior do que 3 pontos. Uma vitória não apenas afasta o risco imediato, como pode provocar uma virada emocional profunda, capaz de resgatar confiança, alinhar o discurso interno e recolocar o clube nos trilhos ainda nas primeiras semanas do ano. Por fim, paira no ar a expectativa de resposta institucional. O torcedor observa atentamente cada movimento, cada escalação e cada declaração, buscando sinais de que o clube entendeu a gravidade do momento. O Carioca, que parecia secundário, agora se transforma em teste de maturidade. A pergunta que ecoa é simples e poderosa: este Flamengo vai reagir como gigante quando pressionado ou permitirá que a incerteza continue ditando o tom de um início de temporada que promete ser decisivo? A estratégia adotada pelo Flamengo desde o início do Campeonato Carioca levanta um debate inevitável entre os torcedores. Priorizar competições de maior peso no calendário e iniciar o estadual com atletas do Sub-20 foi uma decisão correta ou um risco calculado que saiu do controle? Muitos rubro-negros se perguntam se o custo esportivo dessa escolha não foi alto demais. O Flamengo, acostumado a ditar o ritmo no Carioca, agora se vê pressionado por resultados e dependente de ajustes emergenciais. Na sua opinião, era aceitável sacrificar desempenho imediato em nome de uma preparação mais sólida para desafios nacionais e continentais, mesmo correndo o risco de entrar em uma zona tão desconfortável? Outro ponto que divide opiniões é o impacto dessa decisão na formação dos jovens. Utilizar o Sub-20 em jogos de alto nível pode acelerar o amadurecimento ou expor atletas ainda em construção a uma pressão excessiva. Você acredita que essa experiência fortalece o futuro do clube ou que o peso da camisa, em um cenário adverso, pode atrapalhar o desenvolvimento desses jogadores? Agora, com a necessidade de recorrer ao elenco principal, o debate ganha ainda mais força. Para você, essa mudança de rota confirma que o planejamento inicial foi equivocado ou mostra apenas capacidade de adaptação diante de um contexto inesperado? A nação rubro-negra prova essa estratégia desde o início do Carioca ou faria tudo diferente se pudesse voltar ao ponto de partida? Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima era de aparente normalidade, mas bastaram algumas perguntas incisivas para que o tom da entrevista mudasse completamente. O que deveria ser apenas mais uma conversa de rotina acabou se transformando em um momento de tensão ao vivo, daqueles que prendem a atenção do ouvinte do primeiro ao último segundo. Foi assim que a presidente do Palmeiras protagonizou um episódio que rapidamente repercutiu no noticiário esportivo nacional. Durante participação na Rádio Metrópole Paulista, Leila Pereira foi questionada pelo jornalista João Carlos Castro sobre o rendimento do Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. A pergunta, direta e sem rodeios, abordava a queda de desempenho da equipe do Palestra Itália justamente no momento decisivo da competição, fator determinante para o vice-campeonato que ainda incomoda parte da torcida. Visivelmente contrariada, Leila mudou o tom da entrevista. A dirigente elevou a voz, demonstrou impaciência e deixou claro seu descontentamento com o rumo do questionamento. Em resposta, defendeu a gestão do clube, minimizou as críticas e classificou a abordagem como injusta, afirmando que o Palmeiras manteve um padrão competitivo ao longo da temporada, apesar dos tropeços finais. O episódio ganhou ainda mais peso pela forma como foi conduzido ao vivo na Rádio Metrópole Paulista. O constrangimento ficou evidente, e o diálogo tenso rapidamente se espalhou pelas redes sociais, alimentando debates entre torcedores rivais. Para muitos, a reação da presidente expôs um incômodo que vai além do microfone, a dificuldade em lidar com cobranças após um desfecho frustrante no campeonato. Enquanto palmeirenses se dividem entre apoiar a postura firme da dirigente ou criticar a falta de jogo de cintura, torcedores do Flamengo observam o episódio com atenção redobrada. Em um cenário de rivalidade histórica, cada declaração,
cada gesto e cada momento de tensão vira combustível para comparações, provocações e manchetes. E você, torcedor, a reação foi legítima defesa ou exagero em um momento de pressão? A atitude ríspida da presidente acendeu um alerta imediato nos bastidores do futebol. Para muitos ouvintes, o tom adotado soou menos como firmeza e mais como intolerância crítica, algo que contrasta com o papel institucional que se espera de uma dirigente no mais alto cargo do clube. Em vez de encerrar o assunto com argumentos técnicos, a reação acabou ampliando o desconforto e deixando no ar a sensação de que havia algo mal resolvido naquele vice-campeonato. Nos corredores do futebol paulista, a leitura foi ainda mais dura. A explosão verbal de Leila Pereira passou a ser vista como reflexo direto da pressão interna e externa sofrida após a queda de rendimento na reta decisiva do Brasileirão. Dirigentes rivais e analistas apontaram que a irritação ao vivo revelou uma ferida aberta, o incômodo por não ter conseguido sustentar a liderança quando mais importava. A repercussão nas redes sociais elevou ainda mais a tensão. Trechos da entrevista viralizaram, acompanhados de críticas sobre falta de equilíbrio emocional e dificuldade em aceitar questionamentos legítimos da imprensa. Para a parte dos torcedores, a postura desagradável reforçou a ideia de que o clube prefere confrontar o mensageiro em vez de debater o problema apresentado, uma estratégia que, historicamente, costuma cobrar um preço alto. O episódio também reacendeu comparações inevitáveis com outros clubes do cenário nacional, especialmente o Flamengo, onde a cobrança por resultados convive diariamente com entrevistas duras e pressão constante. A pergunta que fica incômoda e provocadora: até que ponto a presidente do Palmeiras conseguirá sustentar esse discurso agressivo sem transformar críticas esportivas em crises institucionais? O que era apenas uma entrevista virou um estupim, e o silêncio após a irritação pode ser ainda mais ensurdecedor. Diante de toda essa repercussão, a pergunta inevitável ecoa entre os rubro-negros: como a nação do Flamengo enxerga essa reação explosiva da presidente do rival? Para muitos torcedores, a irritação pública não foi apenas um desabafo momentâneo, mas um claro sinal de dificuldade em lidar com derrotas e frustrações, algo que, no futebol de alto nível, faz parte do jogo. Nas rodas de conversa e nas redes sociais, flamenguistas têm debatido se essa postura não expõe uma falta de grandeza institucional. Afinal, perder também é parte da trajetória dos grandes clubes, e saber reconhecer erros costuma ser visto como passo essencial para evoluir. Para a torcida do Fla, acostumada a cobranças intensas e respostas firmes, a atitude soou mais como arrogância do que como liderança. Outra questão levantada pelos rubro-negros é o contraste entre discurso e prática. Até que ponto um clube que se coloca como referência de gestão pode reagir de forma tão defensiva a uma pergunta legítima da imprensa? Entre ironias e críticas, muitos torcedores do Flamengo afirmam que a reação só reforça a rivalidade e alimenta a narrativa de que, quando o resultado não vem, o incômodo fala mais alto. E você, torcedor do Flamengo, o que pensa sobre esse episódio? Foi apenas um destempero isolado ou um retrato fiel de quem não sabe perder? Na sua opinião, essa atitude mesquinha enfraquece a imagem do Palmeiras no cenário nacional ou é apenas mais um capítulo da eterna rivalidade que movimenta o futebol brasileiro? A nação quer saber, e o debate está só começando. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.